Na nossa carreira como investidores e na nossa vida financeira em geral, a gente enfrenta diversos inimigos que atrapalham a nossa caminhada. No vídeo de hoje, eu pensei em trazer para vocês os 10 maiores inimigos que todo investidor deve evitar para atingir os melhores resultados financeiros em sua vida. A ideia inicial era falar sobre os inimigos da vida financeira no âmbito dos investimentos e do mercado financeiro, mas eu pensei em tantos inimigos e tantos pontos que eu resolvi criar 3 blocos para esse vídeo. No primeiro bloco, eu vou falar sobre os inimigos da vida financeira no âmbito de organização, de mentalidade, na parte operacional do dinheiro. No segundo bloco, eu vou falar sobre os inimigos diretos do mercado financeiro, do mundo dos investimentos. E aí, num bloco intermediário, eu vou falar de inimigos que afetam ambos os lados, que afetam tanto a parte financeira pessoal quanto a parte dos investimentos. E eu quero que vocês saibam que durante essa lista a gente tem inimigos que afetam os dois lados, eles estão muito interligados e um acaba fortalecendo o outro e prejudicando você ainda mais. Por isso a importância de tentar evitar todos eles. Começando com os maiores inimigos das finanças pessoais, a gente tem no primeiro posto da nossa lista a sociedade. Grande parte das pessoas se deixa influenciar pelas outras pessoas, por convenções, por obrigações sociais. Muita gente gasta muito e muito dinheiro para agradar os outros, sendo que aquele gasto não faz o menor sentido para si própria. Muita gente simplesmente segue a manada e perde a sua própria essência. Acaba desperdiçando dinheiro com coisas que literalmente não importam para ela e chegam, depois de vários anos, em um destino que é muito desagradável. E uma sugestão que eu dou para vocês para se protegerem desse inimigo é buscarem autoconhecimento. Autoconhecimento para você saber o que é realmente importante para você começar a gastar dinheiro com aquilo que realmente faz a diferença para você e para sua família, para aqueles que você mais ama, para você investir naquilo que realmente importa para você ter fortaleza mental, para não ser influenciado pela opinião de outros que sequer se importam com você. No segundo item da nossa lista de inimigos está a mentalidade de escassez. Muita gente pensa que dinheiro é sujo, que todas as pessoas ricas são corruptas, que para você enriquecer você precisa que outras pessoas fiquem mais pobres, que é extremamente difícil ganhar dinheiro e ter qualquer tipo de sucesso financeiro na sua vida. A partir do momento que você pensa todas essas coisas, você automaticamente se limita. O seu cérebro fala, tá, isso aqui é horrível, não vou nem querer chegar perto. E você deixa de fazer as coisas necessárias e não tão difíceis assim para você aumentar o seu nível de sucesso financeiro. E sobre aquilo de para você enriquecer outras pessoas têm que necessariamente ficar mais pobres, é uma grande ilusão. Afinal, a economia e a geração de riqueza, a geração de dinheiro não é um jogo de soma zero. Ou seja, para você ganhar 100, o outro não precisa perder 100. Com a evolução da nossa economia, com a evolução da sociedade, mais eficiência, é muito nítido a capacidade do ser humano de criar riqueza, de gerar riqueza, sem que outros fiquem mais pobres. Então é perfeitamente possível que você enriqueça e muito, e ainda mais beneficie aqueles que são mais pobres através de empregos, através de mais impostos que você vai pagar, através de uma qualidade de vida melhor oferecida para aqueles que têm menos. Então a sugestão que eu te dou aqui para esse ponto de número 2 é ressignificar a sua relação com o dinheiro, como você enxerga o dinheiro e talvez encontrar pessoas ricas, pessoas com sucesso financeiro que sejam uma inspiração para você, que provem que para ter muito dinheiro não é preciso ser corrupto, não é preciso jogar as pessoas para trás, não é preciso quebrar alguma lei ou alguma regra. No posto de número 3 de inimigos da sua vida financeira está a impulsividade. Ser impulsivo com o seu dinheiro é gastar loucamente sem se preocupar com as consequências futuras. É comprar tudo aquilo que você quer agora, mesmo que daqui 5 anos, um ano, um mês, uma semana, aquilo não faça mais o menor sentido. É desperdiçar dinheiro em vontades e desejos momentâneos, prejudicando aquilo que você pode atingir lá na frente. E isso aqui está muito ligado ao sistema 1, como Daniel Kahneman gosta de chamar, que é a parte do nosso cérebro primata, que busca sempre prazer, que não é muito analítica, que não pensa muito nas consequências e está preocupada somente com o próximo segundo, em buscar mais prazer, como eu disse, em evitar qualquer tipo de sofrimento ou qualquer tipo de julgamento, e muitas pessoas sucumbem a esse sistema, sucumbem a essa ideia e acabam gastando dinheiro à toa com coisas que não fazem sentido.
E sobre essa impulsividade, é curioso como muitos vendedores se aproveitam disso, criando uma urgência, criando uma limitação falsa para que você tenha que tomar uma decisão naquele momento, agindo por impulsividade. Então a sugestão que eu dou para vocês nesse ponto de número 3 é nunca tomar decisões apressadas. É sempre parar para pensar, talvez deixar para o próximo dia para tomar aquela decisão, principalmente quando é uma decisão financeira significativa. É para vocês não serem iludidos pela promoção que só dura até hoje, e aí você volta na loja no dia seguinte e tem uma promoção ainda maior. Se pergunte sempre se aquele gasto, se aquela decisão fará sentido não somente hoje ou na semana que vem, mas sim daqui 1 ano, 5 anos, uma década. As suas decisões financeiras serão muito melhores. Agora vamos partir para o bloco intermediário, que são inimigos que valem tanto para a parte de finanças pessoais quanto para a parte de investimentos. E no posto de número 1 desse bloco, número 4 no geral, a gente tem falta de educação financeira. Um povo educado não interessa para o sistema. O sistema lucra muito com a ignorância das pessoas. E aqui, principalmente, com falta de educação financeira. Se não fosse essa a verdade, a gente não teria 8 em cada 10 famílias brasileiras endividadas, pagando juros absurdos para as instituições financeiras. Um nível baixíssimo de qualidade e de conteúdo de educação financeira, tanto nas escolas quanto na internet, corrobora para que essa situação fique ainda mais grave. Aqueles que têm muito alcance, principalmente aqui nas redes sociais, nem sempre estão preocupados com o seu bem-estar, com informações de qualidade que realmente irão te ajudar. E na grande maioria das vezes estão tomados por conflitos de interesse. Então a sugestão que eu dou aqui para esse inimigo é que você busque pessoas de confiança, você busque conteúdos de qualidade, você busque informações e conhecimento que te ajudem a tomar melhores decisões para você e não para o sistema que lucra tanto com essa ignorância. O quinto inimigo da nossa lista, e talvez um que eu mais fico revoltado com ele, é a mídia. Quanto mais dependência, quanto mais foco no curto prazo, quanto mais medo você sente, quanto mais ganância você sente, mais a mídia lucra. E são exatamente esses sentimentos, foco no curto prazo, dependência, medo e ganância, que são os mais nocivos para um investidor de longo prazo. Então perceba que para a mídia no geral e para a mídia financeira em específico, quanto pior for o seu comportamento para atingir bons resultados nos investimentos, melhor é para eles. Todas as notícias que vocês veem por aí, todas as notificações que vocês recebem, os e-mails, os alertas, eles não servem para te ajudar, eles não servem para te manter informado. Eles servem para causar dependência, medo, ganância, para gerar cliques e para gerar lucros para essa indústria. Então a sugestão que eu dou para vocês aqui é: acompanhe cada vez menos as notícias, se é que você precisa acompanhar elas. Eu costumo dizer que se algo realmente significativo acontece, você irá saber de uma forma ou de outra. Você não precisa ler jornais e acompanhar sites e acompanhar páginas de notícias o tempo todo para ficar antenado, para não perder nada. Esse comportamento é extremamente prejudicial não só para os seus investimentos, porque você tende a tomar decisões equivocadas, sendo influenciado por essas notícias, mas também para a sua vida. Você acaba perdendo, além de dinheiro, muito tempo acompanhando tudo isso e muita saúde, se estressando com tudo que acontece no mundo e que é trazido a você através desses canais. A melhor coisa que eu fiz nos últimos meses foi parar de seguir todos eles. Já em sexto lugar da nossa lista de inimigos da sua vida financeira está a falta de disciplina. E aqui entra gastar mais do que você ganha, se endividar desnecessariamente, não fazer ideia de quanto você ganha e quanto você gasta, não saber para onde está indo o dinheiro no final do mês, não ter responsabilidade com o dinheiro e não investir regularmente. Se você segue esse caminho indisciplinado, você não tem a menor chance de ter sucesso com as suas finanças e principalmente com seus investimentos. E aí a sugestão que eu dou para vocês, para se protegerem desse inimigo da indisciplina, é encontrarem uma forma de serem disciplinados. Cada um de nós tem uma forma favorita, cada um de nós é capaz de ter essa disciplina mês após mês com diferentes tipos de ferramentas. Algumas pessoas gostam de usar planilhas, que eu disponibilizo, inclusive, durante o curso Autonomia Financeira. Algumas pessoas gostam de usar aplicativos. Outras pessoas gostam de usar o bom e velho papelzinho, com a caneta, anotando os gastos. E um segredo aqui, para quem não sabe, esse é o jeito que eu prefiro. Os nossos gastos mensais são feitos com papel e caneta há mais de 4 anos. Então busque a forma que mais se encaixa com você, que você mais se sente confortável
e que vai te dar essa disciplina constante todos os meses. E além disso, tenha bons objetivos, saiba por que que você tem essa disciplina, por que que você está fazendo isso todos os meses. Que essa é a melhor forma de te manter na linha e te manter disciplinado no longo prazo. E a gente vai falar mais sobre essa definição de objetivos, de como eles ajudam o investidor, no vídeo de amanhã, no quarto vídeo dessa série, que é a Semana do Investidor Sem Fronteiras, que serve como aquecimento para o nosso encontro ao vivo do dia 22, às 20 horas de Brasília, onde eu vou mostrar para vocês como construir uma estratégia de investimentos pessoal, levando em consideração fatores pessoais de cada um de vocês aqui me assistindo. Além disso, durante esse encontro ao vivo, abriremos as vagas para a 11ª turma do Autonomia Financeira, o meu curso completo sobre investimentos globais, que já mudou a vida de mais de 1.500 alunos. Agora, partindo para o nosso último bloco, o bloco dos inimigos do investimento, a gente tem em primeiro lugar da lista, em sétimo lugar na nossa lista geral, os gerentes e assessores, em sua grande maioria. Para quem não sabe, eu já trabalhei em bancos, em corretoras, em escritórios de assessoria no passado, e eu sei exatamente quais são os conflitos de interesse que esses profissionais sofrem diariamente. Eu sei como a remuneração deles funciona, como eles ganham os bônus, quais são os incentivos por trás de suas recomendações. E uma coisa que eu posso dizer aqui com certeza é que a grande maioria desses profissionais não está alinhado com os seus interesses. Está alinhado com os interesses dos bancos, corretoras, casas de análise, assessorias que pagam o seu salário. Então, boa parte das recomendações, boa parte das sugestões e das oportunidades que eles te trazem são para aumentar o lucro das empresas que eles trabalham, não para melhorar os seus investimentos. Muitos deles se limitam a produtos e a ofertas da instituição que eles trabalham, aí no caso é ainda pior, mas vários deles estão olhando apenas para a comissão gerada por aqueles investimentos e não se eles fazem sentido para a sua situação ou não. Então a minha sugestão é que ou você encontre um profissional que você verdadeiramente confia, que você entende como ele trabalha, que você sabe como ele ganha dinheiro e que você sabe que as recomendações que ele te traz são porque elas são boas para você e não para ele e para a empresa que ele trabalha. E se você não encontra um profissional desses ou não tem interesse em depender de um profissional tão raro desses, você pode buscar conhecimento, você pode buscar entender sobre o mercado financeiro para você nunca mais precisar de qualquer tipo de profissional, de qualquer tipo de gerente ou assessor. E é justamente essa proposta que eu tenho dentro do Autonomia Financeira, tanto que essa proposta foi quem batizou meu curso. Nele eu trago conteúdos para que você nunca mais dependa desses agentes do mercado financeiro e tenha uma verdadeira autonomia para o resto da sua vida. Em oitavo lugar da nossa lista de inimigos estão os custos. Eu garanto que você já ouviu falar por aí que aquele custo de 2% ao ano é um custo baixo, que ele nem importa tanto assim, que se a performance é boa, ele acaba sendo apenas parte do negócio, que não tem problema em pagar esse custo. E se eu te falar que um custo de 2% ao ano destrói mais da metade do seu patrimônio depois de algumas décadas investindo? É isso mesmo, se você atingisse, digamos, 3 milhões de reais lá na frente na sua aposentadoria sem esse custo, pagando esse custo você teria menos do que 1,5 milhão. Você teria menos da metade do seu patrimônio só por causa de um custo de 2%. E aí, os que cobram esses custos, os que lucram através desses custos cobrados de você, vão te dizer, não, mas não se preocupe, esse custo ele faz parte, ele não é tão danoso assim. Eles nunca te mostram essa matemática dos 50% jogados no lixo através deles. E aí eles falam, se a performance é boa, justifica pagar um custo mais alto. E aí eu venho te trazer uma reflexão. A performance não é nem de perto garantida. Muito pelo contrário, até mesmo nos documentos que essas pessoas te fornecem, está lá escrito: performance passada não é garantia de performance futura. Mas tem uma coisa que é sim garantida, que é cobrada todos os anos, independente se o fundo vai bem ou vai mal, que é justamente a taxa de performance. Minha sugestão para vocês é: montem uma estratégia de baixíssimo custo. Hoje, no mercado financeiro, qualquer um, não precisa ter muito dinheiro para isso, qualquer um tem acesso a investimentos, a veículos de investimentos de extrema qualidade, de ótima diversificação e de custos extremamente baixos. Então busque saber sobre eles e montar a sua estratégia com eles e não com esses fundos caríssimos com taxas altíssimas que destroem o teu futuro financeiro. O número 9 da nossa lista de inimigos é o foco no prazo errado.
A maioria das pessoas que sofrem financeiramente ou que perdem dinheiro com os investimentos o fazem porque estão focando muito nos acontecimentos de curto prazo. Seja porque são influenciados pela mídia, seja porque não têm conhecimento suficiente, não entendem como o mercado financeiro funciona, ou então estão agindo por impulso, querendo comprar aquilo que dá prazer no curto prazo. As pessoas elas dão muita importância para o hoje, seja para uma coisa que elas desejam ter hoje e que não fará sentido no futuro, ou então por uma volatilidade, uma crise, uma queda na carteira hoje, que daqui 10 anos se provará como uma grande oportunidade. Então, esse foco no curtíssimo prazo, nas movimentações de dias, de meses, até mesmo de poucos anos, é muito danoso. Porque geralmente, quando essas movimentações são muito negativas, quando as pessoas têm mais medo, é que é o melhor momento para investir ainda mais, para garantir melhores resultados lá na frente. Muito provavelmente você não lembra das notícias que eram importantíssimas e que seriam a causa da próxima grande recessão de fevereiro de 2022. Sei lá, pega um mês aleatório. Todos os meses têm motivos para medo, todos os meses têm motivos para focar no curto prazo. E aí você percebe, depois de investir durante vários anos, que essas notícias, mesmo parecendo tão importantes naquele momento, acabam se tornando insignificantes no longo prazo. A gente nem lembra mais o que aconteceu em fevereiro de 2022, em abril de 2017, sei lá, qualquer mês. Mas aqueles que focam no curto prazo acreditam que aquele acontecimento será a mudança, que eles precisam agir em cima daquilo, que eles precisam fazer alguma coisa com a sua estratégia, os seus investimentos por causa daquilo, sendo que daqui poucas semanas aquilo já foi esquecido e aí tem uma nova causa para tudo isso. Então tentem sempre focar no longuíssimo prazo e ignorar grande parte do que eu chamo de barulho de curto prazo, que não serve para nada. E antes de eu ir para o 10º inimigo da nossa lista, eu tenho uma coisinha para dizer para vocês. Inverter é descobrir. Bons entendedores saberão o porquê que eu falei isso. Falando sobre o 10º inimigo, ele é os vieses comportamentais que o nosso cérebro tem. Indo para o 10º inimigo da nossa lista, eu digo que talvez seja o maior deles, o que mais influencia nas nossas decisões, que é a nossa própria mente, os nossos vieses comportamentais. Se você olhar para o cérebro humano, ele vem se desenvolvendo em mais de 200 mil anos de história. E apenas nos últimos 400 e poucos anos começamos a negociar ações na Bolsa de Valores, 1602, lá na Bolsa de Amsterdã. Apenas nos últimos 150 anos começamos a nos preocupar e investir para a aposentadoria. Então pensem que em um trajeto de 200 mil anos, apenas nos últimos 400, 150, 100 anos, a gente começou a lidar com investimentos de longo prazo, com volatilidade, com perder dinheiro no mercado financeiro. E justamente por ser algo tão recente, numa evolução tão grande, que o nosso cérebro não sabe lidar muito bem com essas coisas. Biologicamente, lidar com investimentos e com planejamento financeiro é extremamente desafiador. Somado a isso, o nosso cérebro ele tem aproximadamente 3% do nosso peso corporal, porém ele consome mais do que 25% da nossa energia. Ele é uma pequena parte que consome muita energia diária. Então, uma das principais tarefas do cérebro é economizar energia. E para economizar essa energia, ele cria diversos atalhos para a gente chegar a conclusões básicas do dia a dia, sem se preocupar muito com elas, sem gastar muita energia com elas. E esses atalhos, quando nos levam a decisões equivocadas, são conhecidos como vieses. E no mercado financeiro, os vieses são extremamente nocivos. Temos uma lista de mais de 180 vieses. Temos um módulo dentro da autonomia, o módulo 7, que fala exclusivamente deles e como se proteger deles. Não se livrar deles, porque isso é impossível, mas se proteger deles. E você pode ter certeza que grande parte, se não todas as decisões equivocadas que você já tomou até hoje na sua vida financeira, foram por causa dos vieses. É importantíssimo entendê-los, é importantíssimo saber quais são os principais que te afetam, em quais momentos eles te afetam e principalmente montar uma estratégia que esteja blindada deles, que exclua a nossa emoção, que evite esses atalhos e evite os tantos erros que são cometidos por eles. Justamente uma estratégia assim que eu vou ensinar para vocês no nosso encontro ao vivo do dia 22, às 20 horas de Brasília.
Então já marca aí no seu calendário que segunda-feira que vem a gente tem um encontro aqui no YouTube. E se você ficou com qualquer dúvida e tem qualquer pergunta sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.